Olá, meus queridos amigos, bom dia, saudações a todos, como sempre, né? Esperando encontrá-los com muita saúde, com muita paz, com muita harmonia, né? Todos dispostos cada vez mais a termos o ânimo suficiente para continuar a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva, não é? E assim vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui então, no nosso livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado, né, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje já estamos aí na lição 79, né? Esse livro consta de 180 lições. Oxalá, né, que Deus nos dê saúde, nos dê discernimento para continuarmos nessa tarefa que é, para mim, muito boa demais, porque não só o contato com os amigos, mas me permite a cada lição estudar, né, pesquisar e fazer os meus comentários sempre à luz da doutrina espírita e principalmente do Cristo Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 10. E o contexto lá que nós vamos estudar, Paulo está em Listra, uma das cidades que ele passa, fazendo as suas pregações, levando o Evangelho do Cristo, e vai haver ali uma cura, não é, de um homem aleijado dos pés que nunca havia andado. Então isso vai, as consequências, vai haver um despertamento nas pessoas, a questão da idolatria daqueles que eram politeístas dessa região, né? Então, diz assim, em Listra, um homem aleijado dos pés, mutilado de nascimento, que jamais caminhara, sentado escutava o que Paulo dizia. Este olhou para ele e vendo que tinha fé, ou seja, Paulo olha para ele, né, vendo que tinha fé para salvar-se, disse-lhe em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. Então ele deu um salto e começou a andar. Então o povo dessa região, né, que eram politeístas, né, haviam poucos convertidos ainda, ao ver que Paulo havia feito, levantou a voz e disse em língua licaônica: deuses em figura de homens desceram entre nós, não é? Então eles vão chamar Barnabé de Zeus, não é? E Paulo de Hermes. E aí o Paulo vai dizer para ele: homens, que fazeis? Nós também somos homens, de vossa mesma condição, rejeitando essa característica idolátrica, né? E esses fenômenos têm a sua explicação racional para isso, não é? E nós encontramos isso no corpo das obras básicas da doutrina espírita, principalmente no livro dos Médiuns e o livro dos Espíritos. E Paulo, Emmanuel, né, vai dar o título a essa lição de a cada um, né? Ou seja, cada um tem as suas características, tem as suas necessidades, tem as suas enfermidades, tem as suas facilidades, e essa característica ele vai fazer uma analogia entre a questão física, né, a doença física, né, a deficiência física, mas essa analogia é muito importante que Emmanuel vai fazer, que nós não temos a capacidade de ter a percepção, né, das nossas deficiências espirituais, não é? Então, Emmanuel começa a sua reflexão dizendo, de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos, os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, não é? Os aniquilados de coração. Nós estamos falando de 3 situações, né? Pensamento, né? Os doentes no sentido de enfermidades espirituais, não é? Principalmente de cunho moral, não é? Os coxos do pensamento, não é?
pensamentos incompatíveis com aquilo que ele está vendo, não é? E os aniquilados de coração são aqueles que não têm sentimento, não é? Então, isso são graves doenças, são patologias graves do ser humano aqui na condição de encarnado. E isso acontece porque nós temos um olhar muito diversificado, não é? Das características físicas, né? Assim, de cada um, de determinadas deficiências. Muitas vezes, né, o nosso olhar, ele é mais preconceituoso, é mais para reparar mesmo, ou para, às vezes com o olhar, isso machuca a pessoa, nós fazemos questão de mostrar para ela que nós enxergamos que nós somos perfeitos e ela é um deficiente. Será que é? Será quem que é realmente está com uma deficiência maior? Aquele que tem uma questão física externa, né, que tem a aparência concreta, real de uma deficiência, né? Ou nós que não aparentamos, estamos, entre aspas, fisicamente em perfeitas condições, mas estamos profundamente doentes no nosso interior, não é? São analogias que nós temos que fazer. E geralmente nós fazemos isso, né, com julgamentos, né? Geralmente isso acontece muito também de cunho religioso, porque desde a tradição, né, esse cunho religioso principalmente é condenatório, além de ser preconceituoso. Condenatório no sentido, como dizia a tradição antiga de várias culturas, quando alguém nascia com uma determinada deficiência, não é? Era castigo divino por causa dos pais ou por causa dele mesmo. Havia uma série de situações e nós sabemos que não é isso que acontece, não é? É uma série de situações que podem vir a causar, sejam elas físicas, biológicas ou espirituais, né? Fisiológicas, né? Então, o que é preciso que nós venhamos a fazer e que é necessário é analisar os pontos vulneráveis da própria alma. Qual? A primeira, a nossa. Aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando. Se olharmos para nós, nós vamos ver que nós estamos com sérias deficiências. E aquelas que causam mais dano ao ser humano, que machuca, ofende, né? Estigmatiza, não é? É a indiferença, não é? É a forma de julgar com o olhar, não é? Então nós temos que olhar para nós mesmos com a mente de como? Para que esse irmão sinta em nós, como Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé, um olhar acolhedor, como Pedro também, nós já falamos, né? Quando Pedro diz, ouro e prata eu não tenho, mas o melhor de mim eu te dou. Então o que nós temos que fazer com o nosso olhar, com o nosso sentimento interior, se nós estivermos bem e saudáveis espiritualmente, nós vamos olhar para o outro com uma deficiência aí física, sempre com um olhar acolhedor, humano, não é? De erguer esse irmão, a autoestima, a valorização do ser humano, porque todos nós estamos numa jornada passageira aqui, né? Então prossegue Emmanuel. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual, porque não surtiria efeito, né? O sentido da visão, não é? Perderíamos, não teria finalidade de uso, para nós seria indiferente, não é? Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas. Aqui é que está o problema, a inércia evolutiva. No que se refere à virtude, não é? O desenvolvimento das qualidades compatíveis com as relações entre os seres humanos, relação fraterna, amistosa, e que nós todos estejamos de mãos estendidas uns para com os outros, né? Raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual, né? E que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. É muito sério isso que o Emmanuel fala, né? Nós reconhecemos tudo no outro, mas temos extrema dificuldade de reconhecer o que está em nós, né? Primeiro nós olhamos para ele nesse contexto de uma possível deficiência física, mas nós olhamos para a deficiência moral, para a deficiência econômica, cultural, estética, nós olhamos para tudo para botar defeito no nosso semelhante. E evitamos o espelho da alma para não enxergarmos os nossos defeitos, que às vezes são muito maiores do que isso.
não importa a nossa condição social, intelectual, econômica, não é? Então, a cegueira espiritual, ela é, como o Emmanuel está colocando aqui, ela é um seríssimo, mas um seríssimo obstáculo, né? A um olhar interior. Ela é um obstáculo que nos traz extremas dificuldades para que nós venhamos a ter um olhar analítico, sincero, em ver no sentido acolhedor o que nós podemos fazer para esse irmão. E para isso, além de não termos essa condição de analisar, nós jamais vamos fazer conosco mesmo, ter aquela autocrítica. Se nós sentirmos, puxa vida, eu olhei para aquele irmão de forma inadequada, fazer uma autocrítica, não é? E dizer para nós mesmos, olha, puxa vida, foi totalmente incoerente, inconsistente, incompatível com aquilo que eu tento ser, por que será que eu olhei daquele jeito? Não é? Será que eu ofendi esse meu irmão, eu o magoei, ele se sentiu diminuído por isso? Então, isso também elimina. A cegueira espiritual não permite que nós venhamos a fazer uma autocrítica das nossas atitudes, né? Então, isso traz o quê? A estagnação evolutiva. Essa é a segunda morte que Paulo falava, né? No que tange, no que se refere ao quê? Aos valores, não é? De comportamento, isso é muito importante, de comportamento relacional, circunstancial entre nós. Então nós precisamos ter essa visão mais fraterna, não é? Mais digna, de uns para com os outros, né? Sempre, né? Se nós não tivermos isso, nós vamos estar sempre fundamentados e estruturados, né? No orgulho e no egoísmo, na vaidade, no narcisismo, né? Num olhar sempre intolerante, não é? Para com o nosso próximo, né? Então, daí nós vamos perceber a consequente correção, né? Provocada, por quê? Por nossos desequilíbrios. Porque nós vamos ter que passar, nós vamos ter que reparar e corrigir esses danos no que nós causamos, não é? Psiquicamente, emocionalmente, mentalmente, não é? A nível de sentimento, nesse próximo, se nós o humilhamos, não é? Então, uma colocação no livro Palavras de Vida Eterna, que Emmanuel nos traz, olha, não se pode abstrair as questões espirituais e morais das provas individuais no que se refere às enfermidades. Então, às vezes um determinado irmão está com uma determinada deficiência física, mas é um ser humano saudável, plenamente saudável a nível moral e espiritual. E nós, como já comentei antes, estamos, né, com os nossos sentidos, com os nossos órgãos, né, plenamente, entre aspas, saudáveis, mas estamos no interior extremamente enfermos, doentes mesmo, precisando de socorro, de ajuda e de acolhimento. Os outros não veem isso, porque nós tentamos dissimular, esconder. Mas quem é o mais necessitado nessa história? Por isso que jamais devemos ter um olhar julgador, condenatório e preconceituoso, não é? Então segue Emmanuel. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho, né, a Boa Nova, aquilo que Jesus nos trouxe, é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua, olha, derramando bênçãos todos os dias, para todos, não importa quem, seja quem for, cristão ou não, porque ele não fundou religião nenhuma, não é? Então, olha, todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores, olha, que os verificados em Jerusalém e na Galiléia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. Porque isso é um processo normal. Eu posso voltar a ter uma enfermidade no sentido fisiológico, biológico, né, das minhas condições físicas, não é? Mas eu posso voltar a me tornar um enfermo espiritual. Agora, quanto a desencarnar, isso é um processo natural. Aqueles que ele curou, era para que eles prosseguissem a sua jornada evolutiva
e nesse processo de segmento, de caminhar, né, para a verdade e para a vida, se tornar saudável espiritualmente. Essa é a finalidade. Agora, quanto a desencarnar, todos iremos, né? Então, quando fala essas bênçãos, porque Cristo é a fonte, né? Ele é a fonte dessas bênçãos, é a fonte bendita, né? de restauração do espírito como um todo. Esse era o objetivo do Cristo. Quando ele curava e falava principalmente, ides e não peques mais, não erre mais, não desvie mais da rota, não é? O que ele estava dizendo é isso. Não volte aos mesmos erros, porque o que eu estou te restaurando como um todo, eu estou te restaurando no caminho para Deus, o caminho que eu já trilhei. Então, a enfermidade do espírito, ela pode me desviar do caminho. A enfermidade física não me desvia. Porque é no pensamento, é nas minhas ações, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, na minha conduta, é que eu me desvio. Não é o órgão, não é a perna, não são os braços, é o pensamento, não é? É aquilo que nós temos dentro de nós, não é? Então, para Deus, ou seja, nos seus ensinamentos e nos seus exemplos. Ele ensinou e exemplificou, não é? Então, nós não devemos nos prender de forma alguma, né, às aparências, não é? Não se prender às aparências, porque nós todos somos enfermos, né, como diz Emmanuel, em laboriosa restauração. Porque todos nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, reparando, retificando, não é? Porque estamos numa proposta de transformação e vamos buscar essa restauração, e ela só se dá através da reparação dos danos que nós causamos, né? A solução dos problemas afetivos ou não, porque todos os seres humanos nós deveríamos tê-los como seres afetos a nós, amá-los, né? Afetivo, que reside em quem? Em nós mesmos. Em nós mesmos. Não? Então há determinadas enfermidades, né? Ela como diz Emmanuel, ela é a enfermidade é benemérita e instrutora, que nos orienta sem alarde. Então, se nós, independente de termos ou não uma determinada deficiência física, mas temos a percepção interior por uma autoanálise, uma autocrítica, nós vemos que estamos enfermos, principalmente na área espiritual, e somado a isso, algum problema fisiológico, biológico, alguma enfermidade num determinado órgão, não é? Dificuldades, algumas doenças e enfermidades do corpo, não é? Ela vai atuando sem alarde, mas nós vamos enfrentá-las, não é? com mais força, com mais determinação, fundamentados nos princípios do Evangelho, nós vamos estar mais condicionados a enfrentá-las com paz, com tranquilidade e com harmonia, não é? Com mais sensatez e prudência, sem revolta, não é? Então, é um processo, né, do corpo, é processo, como diz Emmanuel, enfermidades do corpo, é um processo educativo para a alma, não é? Porque muitos desses irmãos que têm, às vezes, deficiências corporais e doenças do corpo, e as enfrentam de forma pedagógica, conforme o Cristo coloca no Evangelho. E às vezes nós temos um simples problema, uma dor ali ou aqui, e já fazemos um caminho da revolta, da indignação, da ingratidão, que não merecemos porque temos uma religião A, B ou C, que nós rezamos, fizemos preces, não fomos atendidos, não é? E nos julgamos os seres mais injustiçados do mundo, que não merecemos. Então, quem que está enfermo na realidade? Não é? Então, olha, segue Emmanuel. A cura dos nossos espíritos, de nossos espíritos doentes e paralíticos, não é? Porque o interior é que é verdadeiramente paralítico, não é? É mais importante porquanto se afetua com vistas à eternidade. Então, nesse processo educativo, nessa pedagogia do Evangelho do Cristo, é que nós temos o medicamento para o espírito. Não é? O medicamento para o espírito está ali. Nós temos os medicamentos terrenos que nos ajudam nos aspectos até psíquicos, né? Todos nós que às vezes tomamos alguma medicação, algum tranquilizante, não é? Algum calmante, tudo isso
é para nos ajudar, são ferramentas para nos ajudar a educar o espírito, não é? A curar a enfermidade dele, termos tranquilidade para entendermos a nós mesmos e nos curarmos, não é? Então, prossegue Emmanuel. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, não é meramente isso aqui não é? Guardando a palavra do apóstolo aos gentios, não é? Imprescindível é que nos levantemos individualmente, nos reerguer, não é? Sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertence. Então muitos aí já estão voando nas alturas do paraíso porque as suas confissões religiosas afirmaram que eles já têm essas condições. Não vamos entrar no mérito dessas questões, nós respeitamos plenamente todas as confissões religiosas, mas não só no corpo, no espírito. Mas para alçarmos a condição de espírito puro, precisa um trabalho muito longo para alcançarmos a angelitude espiritual. Com as enfermidades espirituais, não são meramente as convenções religiosas que vão nos curar. Então, para o que é indispensável, que o Emmanuel fala aqui nas questões ilusórias, né? Para isso, qualquer desajuste, né, orgânico, né, não é? O que nós temos que fazer? Se nós condenarmos o próprio corpo, que é uma ferramenta divina que nós recebemos para habitarmos esse planeta, não é? Então não condenar o corpo. É o que Emmanuel, é o que nós temos lá no livro Seara dos Médiuns. Então se nós condenarmos o corpo, aquele que condena o seu corpo é porque o espírito está enfermo. O espírito está desequilibrado. Então a tendência é que as enfermidades dupliquem, aumentem. É uma potencialização das nossas enfermidades, as doenças corporais e as enfermidades espirituais, não é? Então esse ouvido, o que é auscultar, é discernir, saber, entender e ter uma compreensão maior de tudo que isso está acontecendo. É discernir interiormente. Nós devemos e podemos, né? Podemos e devemos buscar, quando não tivermos condições, buscar orientação espiritual, buscar orientação psicológica, psiquiátrica, terapêutica, né? Mas esse olhar interior, com essas orientações, só eu posso fazer. Então eu também tenho a capacidade de me curar. Porque não adianta, esse irmão que Paulo disse, levanta-te direito sobre os pés e anda, ele pode ter voltado a andar, né? Ele voltou a andar fisicamente, mas se ele caminhou de novo, se tornou um novo enfermo, a próxima enfermidade dele, a doença grave dele, pode ser do espírito, vai depender das atitudes, da conduta dele a partir dali. E se ele, agora podendo andar firme, ele caminhou direito sobre os pés, bem estruturado, mas cometeu insanidades, não teve mais nenhuma enfermidade orgânica, fisiológica, até desencarnar, mas cometeu todo tipo de atrocidades, de maldades. Quais as doenças que ele vão adquirir? Muito pior do que a do corpo que ele tinha antes, não é? Então, esse auscultar nos possibilita nos discernir interiormente e saber o que vai fazer. Então, quando Paulo fala erga-te e caminha, né? É caminhar em espírito. É se livrar da estagnação espiritual. Porque muitos que têm limitações e não andam, não é, por diversas características, em espírito estão caminhando, estão evoluindo por aquilo que eles têm de melhor dentro de si. É aqui dentro que nós caminhamos, não é? É aquilo que nós pensamos fraternalmente e amorosamente pelo nosso semelhante, não é? Então, não importa a condição que nós venhamos a estar, nós sempre nós vamos tentar crescer naquele mandamento que é amar o próximo, não é? Como a nós mesmos, não é? Erga-te caminho, ou seja, no íntimo, no seu melhor. E aí que vem, e trabalha sempre. Trabalhar onde? Principalmente interiormente. Ter as nossas atividades externas, mas a sustentação do espírito é interior. Não há como fugirmos disso, não é? Então, há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertence, porque não desenvolveu em si.
Aí nós não queremos a enfermidade física do outro, mas queremos a evolução espiritual dele. Ele pode não ter os pés saudáveis para caminhar, mas o espírito já tem asas suficientes para alçar voos a mundos melhores. Essa nós queremos, mas estamos, como diz o outro, tão condensados, estamos presos, cimentados no chão. Tamanho peso da condensação, das maledicências, das maldades, dos pensamentos incoerentes, daquilo que nós desejamos, que nós queremos para o nosso próximo. Então nós vamos, para encerrar, deixar duas reflexões do livro Leis de Amor, que só o título aqui já nos indica que tem muito a ver com toda essa temática, né, para nós encerrarmos essa lição. Diz Emmanuel no livro Leis de Amor, também psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mente é mais poderosa para instalar doenças, olha, e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Não é? As bactérias, os vírus, uma série de situações que causam doenças sérias. Mas a mente está muito acima, porque com a mente nós nos tornamos enfermos daquilo que nós somos, espíritos. Nós vamos nos desequilibrar como um todo, corpo, alma e espírito, não é? Então, o próximo ensinamento para analisarmos. A cada dia, é novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar dos males. É preciso uma vontade sadia, porque uma vontade deficiente, doente e enferma, nós vamos exigir de forma revoltosa, odiosa, cheios de ressentimento, que nos curemos, não é? Agora, se for sadia, nós vamos ter que compreender o quadro que nós estamos vivendo. Se para reequilibrar o corpo precisa também um reequilíbrio do espírito, e assim vai havendo uma soma, né? É um processo de somatização entre mente e corpo. E aí nós vamos enxergar e discernir a realidade e vemos que nós vamos ter os medicamentos terrenos e também nos sabermos interiormente nos medicarmos através da busca do equilíbrio emocional, psíquico e espiritual. Meus irmãos, muito obrigado. Desejo a todos vocês um final de dia com muita paz, um restante de final de semana, né? Com muita luz, muito amor, muita saúde, não é? Muita harmonia em tudo aquilo que nós vivermos, as nossas circunstâncias, com os nossos familiares, com todos aqueles que estão no nosso entorno, não importa onde estivermos, na condição que estivermos, que tenhamos Deus, o Cristo e a espiritualidade sempre em nossos corações, para convivermos de formas mais saudáveis, para que possamos curar ou nos ajudar a superar no dia a dia as questões físicas, as nossas enfermidades físicas, nos estruturando também para o caminho da nossa cura espiritual. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus.